Clara desceu lentamente pela escada de madeira velha e rangente para dentro daquele poço escuro. Seu coração batendo tão forte que ela podia ouvir cada batida ecoando nas paredes de pedra úmida enquanto a luz do sol ia ficando cada vez mais distante acima de sua cabeça. Ela sabia que se não encontrasse uma solução para o problema da água, ela e seu pai não sobreviveriam mais do que algumas semanas naquele rancho miserável que já havia tirado tudo deles. A seca tinha sido impiedosa naquele ano. Os bandidos haviam roubado toda a colheita que eles conseguiram produzir com tanto sacrifício. E agora até mesmo o poço que havia sustentado 3 gerações de sua família parecia ter decidido abandonar os 2 últimos sobreviventes daquela linhagem. Seus pés finalmente tocaram o fundo lamacento do poço e ela sentiu o desespero apertar sua garganta quando confirmou seus piores temores. Não havia mais água ali, apenas terra úmida e rachaduras profundas que pareciam cicatrizes no coração daquela terra sofrida. Clara fechou os olhos por um momento tentando conter as lágrimas que ameaçavam escapar, pensando em seu velho pai esperando por ela lá em cima com aquela esperança silenciosa que ele sempre carregava apesar de todas as tragédias que a vida já havia lançado sobre eles. Ela não podia simplesmente subir e dizer que estava tudo perdido. Não podia ver a luz se apagar nos olhos do homem que havia sacrificado tudo para criar ela sozinho depois que sua mãe partiu desse mundo. Antes de continuar, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Clara respirou fundo e decidiu que não ia desistir sem lutar até o último suspiro. Se não havia mais água, talvez ela pudesse cavar mais fundo e encontrar um novo veio subterrâneo. Era uma esperança pequena, quase ridícula, mas era tudo o que ela tinha naquele momento de desespero absoluto. Ela pegou a velha pá que havia trazido amarrada nas costas e começou a cavar com toda a força que seus braços cansados conseguiam reunir. A terra estava dura e resistente, como se estivesse zombando de seus esforços patéticos. Mas Clara continuou cavando com uma determinação que ela nem sabia que possuía. Cada golpe da pá contra o solo era acompanhado por um grunhido de esforço. Cada porção de terra removida representava uma pequena vitória contra o destino cruel que parecia determinado a destruir sua família. O suor escorria por seu rosto sardento, misturando-se com a poeira e a sujeira, fazendo seus olhos arderem, mas ela não parava. Não podia parar. Seu vestido bege já estava completamente arruinado, coberto de lama e rasgado em vários lugares, mas isso era a última coisa em sua mente naquele momento. Tudo o que importava era encontrar água. Encontrar uma razão para continuar acreditando que ainda havia esperança para ela e para o homem que ela mais amava no mundo. A história de Clara e seu pai José começou muito antes daquele dia fatídico no fundo do Poço Seco. Eles viviam naquele pequeno rancho há mais de 30 anos, desde antes de Clara nascer. Quando José era um homem jovem cheio de sonhos e sua amada esposa Maria estava grávida de sua primeira e única filha. O rancho nunca foi grande ou próspero, mas sempre foi suficiente para manter a família alimentada e com um teto sobre suas cabeças. José trabalhava de sol a sol cuidando do pequeno rebanho de cabras, das galinhas e da horta que Maria cultivava com tanto carinho. Eles eram pobres em posses materiais, mas ricos em amor e em esperança de dias melhores. Clara cresceu naquele ambiente simples, mas acolhedor, aprendendo desde cedo a valorizar cada gota de água, cada grão de milho, cada pequena benção que a vida lhes oferecia. Ela ajudava sua mãe na cozinha e na horta, e acompanhava seu pai quando ele ia verificar os animais ou consertar as cercas velhas que viviam caindo. Era uma vida dura, mas era uma vida boa, cheia de risadas e de momentos de felicidade genuína que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar. Mas a felicidade daquela família simples não durou para sempre. Quando Clara tinha 19 anos, sua mãe adoeceu gravemente com uma febre que nenhum remédio caseiro conseguia curar. José vendeu quase tudo o que tinha para pagar um médico da cidade. Mas nem mesmo o doutor, com todos os seus conhecimentos, conseguiu salvar Maria. Ela partiu numa noite fria de inverno, deixando para trás um marido devastado e uma filha que sentia como se metade de seu coração tivesse sido arrancada. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis que Clara já havia enfrentado. Seu pai parecia ter envelhecido 20 anos em poucas semanas. Seus cabelos ficaram completamente brancos, seus ombros curvaram sob o peso da dor. E por muito tempo ele mal conseguia sair da cama. Clara teve que assumir praticamente todas as responsabilidades do rancho enquanto cuidava de um pai que parecia ter perdido a vontade de viver. Ela acordava antes do amanhecer para alimentar os animais, passava o dia trabalhando nos campos. E à noite preparava as refeições tentando reproduzir as receitas de sua mãe para trazer algum conforto ao coração partido de José. Aos poucos, com muito amor e paciência, Clara conseguiu trazer seu pai de volta à vida. José nunca mais foi o mesmo homem alegre e cheio de energia de antes. Mas pelo menos voltou a funcionar, a ajudar nas tarefas do rancho, a conversar com a filha durante as refeições.
Eles desenvolveram uma parceria silenciosa e profunda, dois sobreviventes se apoiando mutuamente contra as tempestades da vida. Os anos foram passando e Clara foi se tornando uma mulher forte e capaz, com mãos calejadas pelo trabalho duro e um coração endurecido pelas dificuldades, mas ainda capaz de encontrar beleza no nascer do sol e gratidão nas pequenas coisas. Ela nunca se casou, nunca quis deixar seu pai sozinho, e ele nunca a pressionou a buscar uma vida própria longe dali. Eles eram tudo o que restava um para o outro, e isso era suficiente. O rancho continuava modesto, sempre à beira da sobrevivência, mas eles conseguiam se manter. Até que veio aquela temporada amaldiçoada que ameaçou destruir tudo de uma vez, por todas. Começou com a seca. Os céus se fecharam e se recusaram a abrir por meses a fio, transformando a terra fértil em pó estéril e matando metade das plantas da horta antes que pudessem dar frutos. Clara e José trabalharam o dobro para salvar o que podiam, carregando água do poço balde por balde para manter pelo menos algumas verduras vivas. O rebanho de cabras diminuiu porque não havia pasto suficiente para alimentar todos os animais. E eles tiveram que vender alguns a preços miseráveis para comerciantes que se aproveitavam do desespero alheio. Mas eles perseveraram, convencidos de que a chuva viria eventualmente e as coisas melhorariam. Então veio a colheita, a melhor que haviam conseguido em anos apesar de todas as dificuldades. Clara chorou de alegria quando viu os cestos cheios de milho e feijão, imaginando que finalmente teriam o suficiente para passar o inverno com conforto e talvez até guardar algumas moedas para emergências. José sorriu pela primeira vez em meses, e por um breve momento parecia que a sorte finalmente havia mudado para aquela família sofrida. Mas o destino tinha outros planos, planos cruéis e impiedosos. Na noite anterior ao dia em que planejavam levar a colheita para a cidade, um grupo de bandidos invadiu o rancho enquanto Clara e José dormiam. Eram 5 homens armados e sem escrúpulos, homens que não pensaram 2 vezes antes de roubar tudo que aquela família pobre tinha conseguido produzir com tanto sacrifício. Clara acordou com o barulho e correu para fora da casa, apenas para ser empurrada para o chão por um dos bandidos enquanto os outros carregavam seus preciosos cestos de grãos para uma carroça. José tentou protestar e levou um golpe na cabeça que o deixou inconsciente por horas. Quando o sol nasceu naquela manhã terrível, os bandidos haviam partido levando tudo, absolutamente tudo, deixando para trás apenas devastação e desespero. Clara passou o dia inteiro cuidando do ferimento de seu pai e chorando silenciosamente, perguntando-se como era possível existir tanta maldade no mundo. As semanas seguintes foram um pesadelo de sobrevivência. Sem a colheita, Clara e José tiveram que abater as últimas cabras e galinhas apenas para ter o que comer. O dinheiro que haviam guardado ao longo dos anos, já quase inexistente, desapareceu completamente quando tiveram que comprar suprimentos básicos na cidade a preços exorbitantes. Clara começou a fazer trabalhos para vizinhos em troca de comida, lavando roupas, limpando casas, fazendo qualquer coisa que pudesse manter ela e seu pai alimentados por mais um dia. José, ainda se recuperando do golpe e agora visivelmente fragilizado pela idade e pelo estresse, não conseguia fazer muito além de pequenos reparos na casa e no celeiro. Ele se sentia inútil e culpado por não poder proteger melhor sua filha, e Clara via essa culpa que rondou por dentro como uma doença silenciosa. Ela fazia de tudo para animá-lo, para fazê-lo acreditar que as coisas iam melhorar, mas às vezes nem ela mesma conseguia acreditar nas próprias palavras. E então veio o golpe final, a descoberta que ameaçava ser o fim definitivo de todas as suas esperanças. Clara notou que o nível da água no poço estava baixando rapidamente, muito mais rápido do que o normal. No início ela pensou que fosse apenas a seca prolongada afetando o lençol freático, algo temporário que se resolveria quando as chuvas finalmente chegassem. Mas conforme os dias passavam e ela tinha que descer o balde cada vez mais fundo para conseguir água, a verdade terrível se tornou impossível de ignorar. O poço estava secando, e sem água eles não poderiam sobreviver ali por muito mais tempo. Clara não contou imediatamente ao pai. Não queria adicionar mais uma preocupação aos ombros já tão curvados daquele homem. Durante dias ela carregou esse fardo sozinha, deitando-se à noite e ficando acordada por horas tentando pensar em alguma solução que não existia. Ela considerou ir buscar água no rio que ficava a horas de caminhada, mas sabia que isso não seria sustentável a longo prazo. Considerou pedir ajuda aos vizinhos, mas todos estavam sofrendo com a mesma seca e mal, tinham água para si mesmos. Foi numa manhã particularmente angustiante, quando o balde subiu quase vazio pela 3ª vez consecutiva, que Clara tomou a decisão de descer ao poço pessoalmente para avaliar a situação. Se houvesse qualquer chance de salvar aquele poço, ela precisava descobrir. Esperou até que seu pai estivesse ocupado consertando uma cerca do outro lado da propriedade e então
Amarrou uma corda na velha escada de madeira que seu avô havia construído décadas atrás para a manutenção do poço. Verificou se a escada ainda aguentaria seu peso e, com o coração na garganta, começou a descer para a escuridão. O cheiro de terra úmida e mofo invadiu suas narinas, enquanto ela descia degrau por degrau. E a temperatura foi ficando cada vez mais fria. A luz do sol ia diminuindo acima dela, tornando-se apenas um círculo distante de claridade. Quando seus pés finalmente tocaram fundo, ela sentiu a lama grudando em suas botas e soube imediatamente que seus temores estavam confirmados. O poço estava praticamente seco, com apenas algumas poças de água lamacenta aqui e ali. Clara ficou parada ali por um longo momento, processando a magnitude do desastre. Sem água, eles teriam que abandonar o rancho. A única casa que ela já havia conhecido, a terra onde sua mãe estava enterrada, o lugar onde todas as suas memórias estavam guardadas. Para onde iriam? O que fariam? Como seu pai, já tão fraco e velho, sobreviveria a mais, uma perda devastadora. As lágrimas começaram a escorrer por seu rosto sardento, traçando caminhos limpos na sujeira que cobria suas bochechas. Mas Clara não era mulher de se entregar à desesperança sem lutar. Limpou as lágrimas com as costas da mão e olhou ao redor com determinação renovada. Se não havia mais água na superfície do poço, talvez houvesse mais embaixo. Talvez, apenas talvez, ela pudesse cavar e encontrar um novo veio. Era uma esperança ridiculamente pequena, mas era melhor do que nenhuma esperança. Ela pegou a pá que havia trazido, posicionou-se no centro do poço onde o solo parecia mais macio e começou a cavar com toda a força de sua alma desesperada. Os primeiros golpes foram os mais difíceis, com a terra compactada resistindo teimosamente aos seus esforços. Mas Clara era forte, fortalecida por anos de trabalho duro, e aos poucos começou a fazer progresso. Uma camada de terra foi removida, depois outra e outra. Ela cavava sem parar, ignorando as bolhas que se formavam em suas mãos, ignorando a dor em suas costas, ignorando o suor que escorria em seus olhos. Cada pasada de terra era jogada para o lado com uma determinação quase selvagem. Cada centímetro de profundidade representava mais uma pequena vitória contra o destino. Ela não sabia quanto tempo passou cavando naquela escuridão. Poderiam ter sido minutos ou horas. O tempo parecia ter perdido significado naquele buraco no meio da terra. Tudo o que existia era o movimento repetitivo da pá, o som da terra sendo removida, e a esperança teimosa que se recusava a morrer em seu peito. E então, no momento que Clara lembraria pelo resto de sua vida, a pá bateu em algo duro. Ela parou, o coração disparando, imaginando que poderia ser apenas uma pedra grande que atrapalharia sua escavação. Mas, quando se ajoelhou e começou a limpar a terra com as mãos, percebeu que não era uma pedra comum. O que quer que fosse brilhava fracamente mesmo na pouca luz que chegava do alto do poço. Clara sentiu os dedos tremerem enquanto escavava ao redor do objeto, limpando camada após camada de terra compactada. Quando finalmente conseguiu soltar o objeto e trasaclou para mais perto de seus olhos, seu coração quase parou de bater. Era uma pedra, sim, mas não qualquer pedra. Era translúcida, com um brilho interno que parecia conter todas as cores do arco-íris. Era maior que seu punho fechado e pesava em sua mão como se fosse feita de luz solidificada. Clara não era especialista em pedras preciosas, mas havia visto ilustrações em livros quando era criança. E aquela pedra se parecia impossível, incrivelmente. Com um diamante? Por longos segundos, Clara ficou paralisada, incapaz de processar o que estava vendo e segurando. Sua mente tentava encontrar explicações racionais. Talvez fosse apenas um pedaço de quartzo, talvez fosse vidro antigo. Talvez seu desespero tivesse fazendo ela ver coisas que não existiam. Mas quanto mais ela olhava para aquela pedra, mais certeza tinha de que era real, de que era extraordinária, de que era possivelmente a coisa mais valiosa que suas mãos jamais haviam tocado. As lágrimas voltaram a seus olhos, mas desta vez eram lágrimas de algo que ela mal ousava nomear, algo que se parecia assustadoramente com esperança. Com mãos trêmulas, ela guardou a pedra no bolso de seu vestido arruinado e começou a subir a escada o mais rápido que seus braços cansados permitiam. Ela precisava mostrar aquilo ao pai, precisava saber se era real, precisava descobrir de onde aquela impossibilidade havia surgido. Clara emergiu do poço ofegante e coberta de lama dos pés à cabeça. José estava parado ali claramente preocupado, tendo aparentemente procurado pela filha e encontrado a corda amarrada na beira do poço. "Minha filha, o que você estava fazendo lá embaixo?" Ele perguntou com voz trêmula de preocupação. "Eu quase morri de medo quando vi que você tinha descido naquele buraco perigoso." Clara não conseguia falar. As palavras se recusavam a sair de sua garganta apertada pela emoção. Em vez de responder,
Ela simplesmente enfiou a mão no bolso e tirou a pedra brilhante, estendendo-a na direção do pai, com as mãos ainda tremendo. José olhou para o objeto por um momento sem entender. Depois seus olhos se arregalaram e ele cambaleou para trás, como se tivesse levado um soco. O rosto dele ficou completamente pálido, e por um terrível segundo Clara pensou que ele fosse desmaiar. Onde você encontrou isso? José perguntou com voz rouca, quase irreconhecível. Clara finalmente encontrou sua voz, embora saísse trêmula e entrecortada. No fundo do poço, papai. Ela explicou rapidamente. A água secou e eu desci para ver o que estava acontecendo, e quando comecei a cavar eu encontrei essa pedra enterrada na terra. José estendeu a mão lentamente, quase reverentemente, e pegou a pedra das mãos da filha. Ele a examinou de todos os ângulos, girando-a na luz do sol. E aos poucos lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas enrugadas. É verdade, ele sussurrou para si mesmo. Era tudo verdade. Clara não entendeu a reação do pai, mas esperou pacientemente que ele se explicasse, seu coração ainda batendo aceleradamente. José finalmente olhou para ela, os olhos brilhando com uma emoção que Clara não via nele há anos. Seu avô, José começou com voz embargada. O pai do meu pai. Ele sempre dizia que esse poço era precioso, que era o tesouro da família. Eu achava que era apenas uma forma de dizer que a água era valiosa. Você sabe como os velhos gostam de falar em enigmas. Mas ele me disse uma vez, pouco antes de morrer, que se algum dia a família estivesse em desespero absoluto, a resposta estaria no fundo do poço. Clara sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo enquanto ouvia aquelas palavras. Seu bisavô, um homem que ela nunca conheceu, mas sobre quem havia ouvido muitas histórias. Aparentemente havia escondido esse tesouro décadas atrás para proteger futuras gerações de sua família. Ele deve ter encontrado esse diamante em algum lugar e guardado como uma reserva de emergência. José continuou, as lágrimas ainda escorrendo livremente. E chegou a hora certa. Minha filha, isso chegou na hora certa. Clara abraçou o pai com força. Ambos chorando juntos ali na beira daquele poço que havia guardado um segredo por tanto tempo. Toda a dor, todo o sofrimento, todo o desespero das últimas semanas, meses, anos. Parecia estar sendo lavado por aquelas lágrimas de alívio e gratidão. Eles ficaram abraçados por longos minutos, sem precisar de palavras, apenas sentindo o peso insuportável sendo finalmente tirado de seus ombros. Quando finalmente se separaram, José segurou o rosto da filha entre suas mãos, calejadas, e olhou nos olhos dela com um amor infinito. Sua mãe estaria tão orgulhosa de você. Ele disse com voz rouca, você nunca desistiu. Minha filha, você nunca desistiu de nós. Clara sentiu mais lágrimas escaparem, mas estas eram lágrimas de felicidade pura. Agora precisamos descobrir quanto isso vale e o que fazer com esse dinheiro. Ela disse tentando ser prática apesar da emoção. Precisamos ir à cidade, encontrar alguém que entenda de pedras preciosas. A viagem até a cidade foi feita no dia seguinte, com Clara e José partindo antes do amanhecer na velha carroça puxada pelo único cavalo que ainda possuíam. A pedra estava escondida no fundo de um saco de farinha vazio, protegida por camadas de pano para que ninguém suspeitasse do que eles carregavam. O coração de Clara batia nervosamente durante toda a viagem, parte dela ainda temendo que tudo fosse um sonho ou um engano cruel. E se a pedra não fosse um diamante de verdade? E se não valesse nada? E se toda essa esperança fosse destruída mais uma vez? Ela tentava afastar esses pensamentos, mas eles insistiam em voltar como moscas teimosas. José parecia igualmente nervoso ao seu lado, as mãos apertando as rédeas com mais força do que o necessário. Quando chegaram à cidade, dirigiram-se diretamente à loja do único joalheiro da região. Um homem de má idade chamado Sr. Eduardo, que tinha a reputação de ser honesto em seus negócios. Clara entrou na loja com o coração na garganta, o saco de farinha apertado contra o peito como se fosse seu bem mais precioso. O que era, de certa forma. Sr. Eduardo olhou para aquela mulher jovem coberta de poeira da estrada, com vestido remendado e olhos cheios de uma esperança desesperada, e algo em sua expressão deve ter tocado o coração do velho comerciante. Em que posso ajudar, senhorita? Ele perguntou gentilmente. Clara respirou fundo, tirou a pedra do saco de farinha e colocou-a sobre o balcão de vidro com mãos que não conseguiam parar de tremer. O Sr. Eduardo pegou a pedra e, no momento em que a luz da loja atingiu, seus olhos se arregalaram de uma forma que fez o coração de Clara disparar. Ele pegou uma lupa e examinou a pedra por longos minutos em completo silêncio, virando-a de todos os ângulos, murmurando coisas incompreensíveis para si mesmo. Clara trocou um olhar ansioso com seu pai, que havia entrado na loja logo atrás dela e agora estava parado junto à porta como se temesse se aproximar. Finalmente, o Sr. Eduardo baixou a lupa e olhou para Clara com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Senhorita,
Onde a senhora conseguiu esta pedra? Ele perguntou com voz cuidadosamente controlada. Eu herdei, Clara respondeu rapidamente. Tecnicamente verdade. Era de meu bisavô. O joalheiro assentiu lentamente. Então um sorriso começou a se formar em seu rosto. Esta é uma das pedras mais extraordinárias que eu já vi em 40 anos de profissão. Senhor Eduardo declarou finalmente. É um diamante legítimo, de qualidade excepcional, com poucas impurezas e um tamanho que raramente se encontra fora das minas profissionais. Clara sentiu as pernas fraquejarem e teve que se apoiar no balcão para não cair. Ela ouviu um som atrás dela e virou-se para ver seu pai encostado na parede com lágrimas e escorrendo silenciosamente por seu rosto. Quanto vale? Clara conseguiu perguntar, a voz saindo como um sussurro rouco. O senhor Eduardo nomeou uma quantia que fez Clara ter certeza de que não havia ouvido direito. Ele repetiu, e desta vez ela ouviu claramente cada palavra. Cada número que representava mais dinheiro do que ela imaginava que existisse no mundo inteiro. Era suficiente para comprar um rancho novo, com animais, com equipamentos, com tudo o que eles jamais precisariam. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de emoções e mudanças que Clara mal conseguia processar. O senhor Eduardo os ajudou a vender o diamante para um comprador confiável da capital, garantindo que recebesse um preço justo pela pedra extraordinária. Com o dinheiro em mãos, Clara e José começaram a procurar uma nova propriedade, um lugar onde pudessem recomeçar suas vidas longe das memórias dolorosas do rancho antigo, mas ainda perto o suficiente para visitar o túmulo de Maria sempre que quisessem. Encontrar um lugar perfeito a apenas algumas horas de distância, um rancho abandonado, mas com enorme potencial, com terras férteis, um riacho de água limpa que nunca secava e uma casa grande o suficiente para abrigar confortavelmente pai e filha. A transformação foi miraculosa. O dinheiro do diamante foi usado com sabedoria, não desperdiçado em luxos desnecessários, mas investido em tudo o que eles precisavam para construir uma vida próspera e segura. Compraram vacas leiteiras, cabras saudáveis, galinhas poedeiras, porcos robustos. Contrataram trabalhadores para ajudar a reformar a casa e os celeiros. Compraram sementes de qualidade para plantar uma horta maior do que qualquer coisa que Clara já havia sonhado. Instalaram um sistema de irrigação que garantia que nunca mais sofreriam com a seca. Cada decisão era tomada com cuidado. Cada centavo gasto era um investimento no futuro que eles finalmente podiam vislumbrar sem medo. José parecia ter rejuvenescido décadas desde a descoberta do diamante. A luz havia voltado aos seus olhos. A curvatura havia desaparecido de seus ombros. E ele passava os dias supervisionando as melhorias na propriedade com uma energia que Clara não via nele desde antes da morte de sua mãe. Ele até começou a contar piadas novamente, algo que Clara pensou que nunca mais ouviria. Ver o pai feliz era talvez a maior alegria de todas para ela, maior até que toda a riqueza que agora possuíam. E Clara finalmente podia se permitir sonhar com o próprio futuro, talvez um dia encontrar alguém para amar, formar sua própria família. Saber que seu pai estaria bem cuidado não importasse o que acontecesse. Numa tarde de primavera, meses depois de terem se mudado para o novo rancho, Clara e José estavam sentados na varanda da casa nova, observando o sol se pôr sobre suas terras prósperas. As vacas pastavam tranquilamente nos campos verdes, as galinhas ciscavam no terreiro, e o som do riacho podia ser ouvido ao longe como uma música suave e constante. José segurou a mão da filha e apertou gentilmente. Seu bisavô estaria orgulhoso. Ele disse com voz suave. Ele escondeu aquele diamante pensando nas gerações futuras. E você foi corajosa o suficiente para descer naquele poço escuro e encontrar o tesouro da nossa família. Clara sorriu, os olhos brilhando com lágrimas de gratidão. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria pelo pai que ama. Ela respondeu simplesmente. José balançou a cabeça com um sorriso. Não, minha filha, você fez muito mais do que isso. Você nunca desistiu, nem quando tudo parecia perdido. E por causa disso, nós temos tudo isso agora. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas apreciando a paz e a abundância que os cercava. Clara pensou em sua mãe e em como ela teria amado esse lugar, essa vida de conforto e segurança que finalmente tinham conquistado. Pensou em seu bisavô, o homem sábio que havia previsto que um dia sua família precisaria daquele tesouro escondido. E pensou em si mesma descendo naquele poço escuro, desesperada e sem esperança, apenas para encontrar a luz quando menos esperava. A vida tinha sido cruel com eles por muito tempo, mas a maré havia virado, e agora só havia gratidão em seu coração. Papai, Clara disse quebrando o silêncio. Sim, minha filha. José respondeu, eu acho que somos as pessoas mais sortudas do mundo. O velho sorriu, apertando a mão da filha uma vez mais. Não é sorte, Clara, ele disse com convicção.
É a recompensa por nunca desistir. E os dois ficaram ali sentados, pai e filha, sobreviventes e vencedores, observando o sol se pôr sobre a nova vida que haviam construído juntos a partir de um diamante escondido no fundo de um poço seco. Prova de que às vezes os maiores tesouros estão escondidos nos lugares mais improváveis esperando, apenas por alguém corajoso o suficiente para encontrá-los.